Glosa ordinária. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Glosa Ordinária. Hoje estou aqui eu, Filipe Alves Moreira, juntamente com a minha colega e amiga Joana Gomes. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E novamente com o professor Luís Carlos Amaral, da Universidade do Porto, que nos vem falar novamente aliás, vamos prosseguir a conversa sobre as origens, os antecedentes imediatos de Portugal, desse complexo processo histórico que é a origem de Portugal. E na origem desta nossa conversa esteve uma pergunta que um dos nossos ouvintes deixou já há algum tempo. Aqui deixamos o agradecimento a esse anónimo ouvinte, que tinha interesse particular na figura de Segisnando Davides e na Coimbra moçárabe. E então, para fazermos as pontes entre esta temática e a temática mais lata das origens, dos antecedentes imediatos de Portugal, eu perguntava ao professor Luís Carlos Amaral se nos podia falar um pouco do que era esta realidade de Coimbra, o que era Coimbra nas décadas finais do século XI, décadas iniciais do século XII, que realidade política, cultural, social era esta, e como se insere aí esta figura do Segisnando Davides? De facto, a pergunta é muito interessante, eu diria mesmo muito pertinente do ponto de vista historiográfico, na medida em que é uma temática que tem vindo a ser profundamente renovada nas últimas décadas, eu diria, nas poucas últimas décadas mais próximas de nós. Digamos, o entendimento tradicional da relevante figura de Segisnando Davides na historiografia portuguesa e não só, já que é uma personagem que tem ressonância quase peninsular, foi muito, digamos, vítima, se assim se pode dizer, vítima entre aspas, do entendimento que havia sobre a própria comunidade moçárabe. E havia uma espécie de preconceito, assim, simplificando talvez demasiadamente, de que a comunidade moçárabe, pela circunstância de ser religiosamente cristã, nem culturalmente o seria, mas religiosamente cristã, isso, digamos, sustentaria um imediato entendimento com os poderes nortenhos e com as forças nortenhas que foram avançando. O conhecimento que temos tido, ou melhor, o desenvolvimento do conhecimento em torno dos moçárabes e das suas particularidades da historiografia das últimas décadas tem permitido ver também a outra luz o caso de Coimbra, o caso de Segisnando e dessa comunidade que aí se mantém. A primeira consideração que se deve fazer é a existência de um conjunto de traços muito identitários deste grupo, que se traduziram, normalmente fala-se muito da dimensão cultural e da dimensão religiosa, muito particularmente litúrgica, mas hoje percebemos que tem outros contornos, nomeadamente do ponto de vista institucional e, mais relevante talvez ainda, do ponto de vista político. Ou seja, essas particularidades que vamos descobrindo nos moçárabes tiveram também um importante cunho político. Quer isto dizer que essa associação aos cristãos nortenhos foi tudo menos, digamos, linear, foi tudo menos líquida, digamos assim, e muitas vezes foi tudo menos pacífica. O caso de Segisnando, creio que espelha com muita clareza, também porque conhecemos bem, é uma personagem bem documentada, ou conhecemos melhor e está bem documentada, espelha um pouco aquilo que é a realidade da fase terminal, digamos assim, dos moçárabes no território peninsular. Em relação a Coimbra, o que nós hoje podemos dizer, se em relação ao processo, digamos, geral da formação de Portugal, nós percebemos que as dinâmicas criadas entre a terra verdadeiramente portucalense a norte do Douro, ou se quisermos até a terra de Santa Maria, portanto até aquilo que nós chamamos hoje a Feira e o Concelho de Santa Maria da Feira, entre esse que é o bloco verdadeiramente portucalense e o bloco unimbricense, nós sabemos que uma parte considerável da formação de Portugal se explica através das dinâmicas, por vezes de oposição, que se geraram entre estes dois territórios e as suas comunidades. Claro, quando dizemos comunidades, estamos a falar sobretudo das elites. Bom, esse é o primeiro enquadramento a termos em conta. Segundo, relativamente à região de Coimbra propriamente dita, porque esta terra entre o Douro e o Mondego são várias terras, na realidade não é só uma, mesmo que ficasse enquadrada teoricamente no
Condado, entre aspas, porque nunca foi assim designado na documentação o Condado de Coimbra. Então, desculpe, senhor, como é que era designado esse território? Se é que havia uma designação? Se É é o que território havia... conimbricense. Vulgarmente é o território conimbricense. De facto, o polo aglutinante é Coimbra, mas, como digo, há consideráveis diferenças neste território. Já nem me refiro apenas às terras da Feira, que na realidade já estão naturalmente a sul do Douro e que são distintas. Há diferentes matizes. Porque um dos polos que devemos considerar como muito relevante neste território é Viseu. Pois. Viseu constitui um outro ponto da fronteira ao qual ultimamente se tem vindo a dar cada vez mais atenção, mas eu não diria que é tão decisivo quanto Coimbra, mas vem imediatamente a seguir a Coimbra no que respeita ao controlo de todo esse território da fronteira, da fronteira, os limites entre a cristandade e o Islão. Mas no caso específico de Coimbra, digamos, a fase do Sesnando Davides, que vai ser a derradeira fase de um poder moçárabe efetivamente operante e ativo e com capacidade de influência, espelha muito o que é que se tinha constituído em Coimbra e aquilo que pretende, digamos, continuar a ser, se bem que já não tivesse muita capacidade, como o futuro rapidamente mostrará, não tinha grande capacidade de resistência. De tal forma que hoje vários autores, nomeadamente uma pessoa que tem vindo a dar muito ênfase a este espaço e às suas particularidades, o Dr. Manuel Luís Real, através de um estudo que não é, muito baseado na dimensão, diríamos, mais arqueológica e artística, mas dizia eu, ao ponto de começarmos a poder falar, sem grandes distorções, que a região de Coimbra, no tempo de Sesnando, deve ter-se aproximado muito perto de ser aquilo que é muito invulgar na Península Ibérica, mas que no resto da Europa nós poderíamos designar como uma espécie de principado. Portanto, é uma estrutura que se vai, num primeiro momento, associar aos poderes nortenhos, mas que se manterá com um índice de autonomia que provavelmente o Condado Portucalense, as terras portucalenses, não tiveram na mesma altura. Eu pude comprovar já há muitos anos, enfim, quando investigava para a tese de doutoramento nas questões relacionadas com os bispos, que o primeiro bispo de Coimbra, Paterno, a partir de 1080, um moçárabe vindo de Segóvia, é o único bispo, até à sua morte, da monarquia de Afonso VI, que não subscreve nenhum documento de Afonso VI. É o único que está completamente à margem. Teoricamente, tudo é o reino de Leão e Castela, mas a verdade é que nem o poderoso Afonso VI, até à morte de Paterno e, sobretudo, até à morte de Sesnando, consegue intrometer-se em cargos, diríamos assim, decisivos. E este pequenino testemunho que eu, na altura, limitei-me a constatar sem dar grande relevância, junto com outros aspectos que vão sendo investigados e não tanto por mim, chama muita atenção para os trabalhos do Dr. Real, precisamente quer sobre Coimbra, quer sobre Viseu, mas vamos nos centrar em Coimbra. Quando juntamos estas informações, são avulsas, mas são convergentes. Portanto, há ali uma identidade muito própria, que, aliás, já há muitos anos, um senhor que não sei se ainda é vivo ou não, um investigador francês, historiador francês, muito prometedor para os nossos trabalhos, mas que depois desapareceu completamente, ou pelo menos eu ignoro o que é que lhe aconteceu, chamado Gérard Pradalier, escreveu, creio que em 1974, um artigo que foi publicado nos arquivos da Gulbenkian, muito bom, cientificamente, mas sobretudo muito esclarecedor, sobre a documentação, os falsos de Coimbra. Não era a primeira vez que se tratava dos famosos falsos de Coimbra, mas Pradalier voltou a abordá-los. Já Rui de Azevedo tinha tratado o assunto, introduzindo perspectivas muito inovadoras, nomeadamente no que diz respeito à pessoa de Sesnando, porque chamando a atenção para uma série de arengas em documentos que ele entendia como interpoladas, portanto colocadas mais tarde, mas arengas que em documentos, diríamos, banais, sem nenhuma relevância, pretendiam, a posteriori, preservar a grande memória do alvazil de Coimbra, Sesnando Davides.
portanto, quase diríamos assim um pouco literariamente, uma sociedade que se está a esvair e agora já a única coisa que tem para se consolar são essas memórias de um passado glorioso. Ora, essa atenção, dada já muito depois da morte de Seznene, ao que terá sido o relevantíssimo papel dele, tem muito a ver com uma identidade que definitivamente está perdida e que se quer minimamente preservar. Mas, em contrapartida, dá-nos conta, retirando os exageros, naturalmente dá-nos conta que se viveu um tempo muito particular. Ora, toda a conquista de Coimbra, nós conhecemos mal a segunda conquista de Coimbra em 1064, mas quando juntamos as peças todas, sobretudo a narrativa que vem nos Anales Portugalenses Vetras, que dedica, enfim, longa, quer dizer, muito mais linhas, não é? Isto é contabilizado em linhas, que a outras conquistas, nós percebemos que deve ter ocorrido ali uma espécie, é uma sugestão minha, de pequeno ensaio do que vai ocorrer depois em Toledo. Dito de outra forma, como nós conhecemos bem a conquista de Toledo por Afonso VI em 1085, e há toda uma série de movimentos preparatórios. Um dos elementos fundamentais desses elementos preparatórios, uma das opções, foi, digamos, a gradual sedução das comunidades locais, particularmente dos moçárabes. Não é? Como nós sabemos, Toledo cai no colo de Afonso VI quase sem investimento militar nenhum, ou pelo menos investimento militar ativo. Não é? E, portanto, o monarca da Taifa acaba por abandonar a cidade, porque a cidade estava completamente minada. Ora, a forma como se passa em Coimbra, podemos pensar que assim seja. Não tenho a certeza, esta é uma suspeita minha, na medida em que o que nos diz a notícia, e sobretudo a decisão imediatamente tomada por Fernando Magno logo a seguir, ou seja, de atribuir o governo a Seznene Davides, alguém que 2 anos antes, em 1060, 61 por aí, encontramos a servir a Taifa de Sevilha, portanto sem problemas de consciência. E ele era originário de onde? Tentugal. Hoje sabemos bem, é uma importante família, portanto, os arredores de Coimbra, hoje famosa pelos pastéis, ninguém se lembra da terra dos pastéis de Tentugal, é dessa região. Portanto, alguém que se move no mundo islâmico, como é típico de muitos outros moçárabes, portanto, mas que pertence às elites moçárabes, uma aristocracia moçárabe, e a quem Fernando confia o governo. Mas atenção, Fernando, quando confia o governo, confia-lhe o governo do Douro ao Mondego. Do Douro ao Mondego, não é? Terá sido talvez a última gota que vai, digamos, precipitar os acontecimentos uns anos envolvidos e que vai levar a Pedroso. Ou seja, a morte do último conde. Exatamente, as estirpes condais são completamente postas de fora. É verdade que nós sabemos que as versões dos Anales são versões muito retocadas no século XII em Santa Cruz. Já sabemos, aquilo é uma recomposição de textos antigos e vocês sabem isso muito melhor do que eu. E, portanto, não é de estranhar que em meados do século XII, nós quando vemos a notícia da conquista de Coimbra, aquilo é uma notícia que tem como função, digamos, ressaltar as pessoas que lá estiveram. E chama-nos tanta atenção quem esteve, como quem nós esperaríamos que deveria estar e não esteve. Mesmo que possa ter havido uma limpeza na notícia. Portanto, temos que dar esse desconto. E, portanto, enquanto vemos lá todos, enfim, a família real toda, está o rei e os reis filhos e as filhas e bispos, etc, etc. E depois vemos os cabeças dos infanções e cavaleiros, estão lá. Da gente condal, propriamente dita, não está ninguém. Esses que nós diríamos, esperaríamos que... Quando tivessem um papel, não é? Mas não está. Claro. Quando depois vemos, digamos, que o governo da terra é confiado ao Seznene, não é? Quando sabemos que anos mais tarde, em 1085, Afonso VI vai convidar Seznene para ir governar os primeiros tempos de Toledo, portanto é o especialista nestas relações diplomáticas locais, acho que poderemos considerar que Coimbra é um primeiro ensaio, porque o que é que tem a cidade de Coimbra em particular? É a primeira grande cidade verdadeiramente moçárabe que é ocupado pelos poderes nortenhos. E, portanto, ter-se-ão ensaiado, para além das questões estritamente militares, que são naturalmente muito relevantes, não é? Conquistar uma cidade não é conquistar assim, terrenos mais ou menos avulsos, por muito povoados que estivessem, e, portanto, para além dessas exigências, que aliás são bem preparadas pelo Fernando I, ele desde 1055 que anda nestas terras galaico-portucalenses. Lamego, por exemplo, né? Lamego, Viseu... Lamego é 1057, Viseu é 1058, depois há toda a linha de castelos
junto ao Maciço Central, à Serra da Estrela, e finalmente, portanto, desce para o litoral ao longo do Vale do Mondego e lá vai ocupar Coimbra. Mas é muito interessante que é durante esse período, provavelmente antes de iniciar as campanhas, que ele concede aqueles que são os mais antigos forais concedidos em terra portuguesa. E são concedidos a 5 povoações em torno de Lamego. Alguns são concedidos antes da própria cidade de Lamego ser ocupada. Portanto, há um processo preparatório de, digamos, criar relações com as comunidades e, digamos assim, seduzi-las ao lado norte. Ora, aquilo que acontece em Coimbra parece-me que é exatamente isto. É um teste militar, mas é um teste também de diplomacia e de política. Pois. É que normalmente quando nós imaginamos as conquistas medievais, até se calhar um bocado sugestionados pelos filmes, etc., nós só vemos essa parte militar em ação e esquecemos toda essa parte preparatória da diplomacia, dos contactos, das redes, no fundo. Do ponto de vista estritamente militar, há uma lição que nós devemos sempre aprender. Ninguém quer campanhas prolongadas. Exato. Do ponto de vista estritamente logístico, são insustentáveis. Ora, uma grande praça só se conquista quando se tem os recursos e a logística necessária, porque já sabe que é uma coisa que não se resolve num dia. Santarém é a exceção, Afonso é rico, mas isso é a exceção. Foi, exato, um estratagema. Sim. Claro. Agora, portanto, as exigências são de tal ordem que se tem que chamar a concurso todo o tipo de instrumentos disponíveis para. Ora, o que há que demonstrar aos moçárabes? Reparem, os moçárabes mantiveram-se, genericamente falando, como? Graças à tentativa de uma conservação, por vezes muito radical, de um conjunto de características culturais, maioritariamente de natureza religiosa e, dentro da religiosidade, sobretudo de natureza litúrgica. Pelo menos é isso que os textos que chegaram até nós, moçárabes... Portanto, as missas, as celebrações tinham um ritual diferente, é isso, totalmente não é? diferente. Sim. Esse vai ser um dos grandes problemas em Coimbra. E que se vai arrastar até Dom Afonso Henriques. A desconfiança que há, e desculpem dar este salto, a desconfiança que há em mas acho que relação mesmo para os ouvintes talvez seja interessante a desconfiança que há em perceber relação também que havia divergências Sem nos dúvida, rituais, sem não é? dúvida. Da própria missa Sem dúvida. tinha... Havia, digamos, duas oposições maiores. Ambas são políticas e têm uma dimensão religiosa e eclesiástica muito considerável. Em primeiro lugar, o cristianismo nortenho, creio que já falámos nisso da outra vez, ou melhor, os poderes do norte e o cristianismo dos poderes do norte, a grande proximidade que começam a ter com Roma é uma proximidade tão útil a Roma quanto ao lado aqui. Não é a Espanha que procura Roma, é muito mais Roma que procura a Espanha, mas a Espanha rapidamente percebe a grande vantagem de pertencer a uma família alargada do ponto de vista cristão. E, portanto, já há muito tempo que se vinha lentamente, do ponto de vista ideológico, a construir uma imagem que diminuía consideravelmente o cristianismo do Sul, como um cristianismo abastardado, como um cristianismo corrompido. Herético, não? E havia um fundamento herético, que é a velha heresia do adopcionismo de Elipando de Toledo, que vem do século VIII. Eu creio que referi isso no último programa, mas venho a propósito dizer, creio, não tenho a certeza, a última carta que o Papa Gregório VII escreve a Afonso VI, praticamente nas vésperas da queda um bocadinho antes da queda de Toledo, em que ele incentiva mais uma vez, e a certa altura diz, como argumento, que entre muitas outras razões para a queda de Toledo, justificava-se porque era a forma de pôr fim à superstício toletana. A superstício toletana, estamos no século XI, é uma alusão direta à velha heresia do século VIII, à heresia adopcionista, que aliás foi grandemente combatido pelos próprios cristãos que estavam debaixo do domínio islâmico. Não foi consensual. O Elipando de Toledo, o bispo, e é uma heresia muito interessante porque é um misto de traços, pronto, como sempre, anda em torno das questões trinitárias, é a grande discussão da altura, é um misto de arianismo, tem lá muitas coisas em que nós reconhecemos o arianismo, mas é simultaneamente uma tentativa teológica ou política de estabelecer uma ponte com o Islão. A partir do momento que se nega a divindade de Jesus, não é? E se o considera um profeta, tal como o Islão considera, não é? Diz é o penúltimo profeta e Maomé é o último, é uma forma de abrir uma ponte. Isso, claro, escandalizou. É uma espécie de cristianismo islamizado, que no fundo... que deixa de ser um cristianismo. Quer dizer, quando se nega a divindade de Jesus... Claro, exato. Acabou. Exato. Não há cristianismo. E é esse o perigo que se vê no momento. Claro. A heresia nunca teve grande
impacto, mas a verdade é que a memória ficou. E, portanto, o norte cristão foi-se revestindo também dessa superioridade moral do ponto de vista religioso e, portanto, há um conflito, quase diria, não é entre dois cristianismos, mas entre duas igrejas completamente distintas. Para o comum das pessoas, eu diria a face mais visível, como o Filipe disse muito bem, não é a discussão teológica, é a questão litúrgica, porque essa é visível literalmente. É literalmente visível, isso é que as pessoas têm acesso. E porque a reforma, dita reforma romana, que não é reforma, mas enfim, os ditames vindos de Roma vão impor não apenas um ritual unificado, aquilo que chamamos o rito romano, com exceções várias, mas que tem no sentido de, digamos, normalizar e, como digo, generalizar um conjunto de comportamentos, mas traz, do ponto de vista litúrgico, algumas alterações gravíssimas, entenda-se, porque têm uma dimensão cultural profunda, que são, por exemplo, as alterações no martirológio, e no santoral em geral e no martirológio em particular. Ora, podia só explicar para os nossos ouvintes o que bem. é o martirológio e um santoral? O martirológio é a lista dos mártires, digamos assim, e das respectivas celebrações, isto de forma simplificada. O santoral é dos santos em geral e das suas celebrações. Ora, uma das orientações gerais de Roma é tentar criar um calendário geral para a cristandade que se sobreponha aos localismos. Ora, toda a Igreja, desde as suas origens, a Igreja primitiva, se alicerçou, antes de mais, nos santos locais, que eram mártires nos primeiros tempos. Portanto, isto significou o quê? Significou que sem se limpar de vez, digamos, o calendário das celebrações do que existia, vai-se sobrepor um outro, muito assente, há que dizê-lo, no culto aos apóstolos, e no culto à Virgem. Se à Virgem não havia problemas, porque estas terras são todas muito marianas desde sempre, em relação aos apóstolos não era bem assim. Portanto, há todo um santoral novo que se vai impondo, e aliás, é um pequenino pormenor, com algumas mudanças muito significativas, por exemplo, uma festa muito típica do cristianismo hispânico, bem atestada em múltiplas documentações, falta-me agora o termo, os livros técnicos que tratam disso, já me lembrarei, é, por exemplo, a celebração de São João Batista. E aquilo que se celebrava tradicionalmente na Península Ibérica, como é normal para todos os santos, é o chamado Dias Natalis, ou seja, o dia da morte. Roma vai introduzir, também já se conhecia, uma celebração muito particular, que é a do nascimento de São João Batista, que é o que nós celebramos em 24 de junho. Nós não celebramos a festa da decapitação de São João Batista. É uma raridade. Eu sei que não é o único. Eu nem sabia, Jorge. Não é o único, mas pronto. E isso, parecendo que não, eu agora vou falar de colo e, portanto, peço desculpa aos ouvintes, mas creio que a celebração do nascimento é em março e esta passou para junho. Ora, este tipo de alterações, e isto é que toca, lá voltamos nós ao conjunto, toca no comum das pessoas. Portanto, há alterações que são muito significativas. Se nós agora acrescentarmos, e repito aquilo que eu dizia antes, se acrescentarmos que um dos espaços de resistência por excelência dos moçárabes foi precisamente a sua dimensão cultural, religiosa, percebemos que estava a ser tocada uma questão muito séria. Não é? Tanto assim é que, por exemplo, os famosos anais de Lourvão, que foram produzidos em ambiente moçárabe, naturalmente, não fazem a menor referência, não invocam a menor referência, por exemplo, a Santiago. É para eles uma tradição absolutamente estranha. Portanto, não se revêem nessa explicação ideológica, nessa estrutura ideológica que estava a ser construída. É um mundo, não direi à parte, mas é um mundo diferente. Não é? Ora, voltando então ao Cisnando, isto levar-nos ia longe, o que nós percebemos é que o tempo de Cisnando tecnicamente, por isso é que eu dizia há pouco que alguns autores falam de uma espécie de principado, blindou completamente. O período em que ele está, de 64 até 91, aquele território é absolutamente blindado. Não é? O entendimento que nós tínhamos dos moçárabes, de que naturalmente receberam de braços abertos os poderes nortenhos, impediu-nos muito tempo de ler esta realidade. E é isto que a historiografia hoje tem vindo a revelar, e portanto ele tem poder suficiente, e assim como eu constatei que o bispo é ele que restaura a diocese, mandando vir um moçárabe, não vem ninguém de norte, vem um moçárabe, e enquanto ele estiver à frente daquilo, está
completamente vedado. Porque não é só o problema do bispo não aparecer em nenhum documento do Afonso VI. Não, é que não há autoridade nenhuma. O Afonso VI, dizendo assim rapidamente, não risca absolutamente. Enquanto o Sernando é vivo, não há intervenção nenhuma. Não é? E o problema vai-se colocar com a morte de Paterno. Eles tentado, digamos, elegerem um clérigo local. Há um impasse. Morre o Sernando e imediatamente vem o primeiro bispo nortenho, que é o bispo, o abade de São Bartolomeu de Tui, Crescónio, se não me falha a memória, um homem, digamos assim, da confiança. Mas isto vai se manter longe. Vai se manter até tarde, perdão, até bem longe, bem distante desta data. E só para, isto, como digo, levar-nos a longe, Santa Cruz, a construção e a fundação de Santa Cruz está ligada ainda a esta problemática. A desconfiança, por exemplo, a desconfiança em relação a Teotónio, o futuro Santo Teotónio. Não é? Pois é. O Santo Teotónio é indicado para bispo de Coimbra. Eu relembro que o Santo Teotónio vai terminar como confessor de Dom Afonso Henriques. No momento em que é indigitado, há desconfianças, não é? E, portanto, manda-se outra pessoa para lá porque este ainda está muito ligado. Moçarabizado, exatamente. Digamos. E, portanto, isso gerava... Ora, Santa Cruz tem uma dimensão clara... não é apenas, naturalmente, mas de uma certa resistência. Portanto, será uma espécie de derradeiro baluarte em que determinadas elites eclesiásticas daquele território se concentram. Não é por acaso que, costuma-se dizer a brincar, Santa Cruz foi fundada de manhã à tarde, já tinha problemas com o bispo de Coimbra. Portanto, rapidamente entra em rota de colisão com o bispo. Claro que havia interesses materiais e paroquiais, já sabemos. Mas não é só por isso. São dois mundos diferentes. É um bispo cada vez mais ligado a este cristianismo reformado do Norte e uma instituição que nasce muito vinculada ainda a gente, diríamos nós, do período anterior. Mas é curioso agora fazer uma pergunta, creio que depois conseguimos fazer as pontes facilmente, mas isso, digamos, pode parecer um pouco paradoxal, porque Santa Cruz foi fundada por Dom Afonso Henriques. Ou se calhar isto é uma forma simplista de dizer. Filipe, é uma... Ou errada, eventualmente. Não é errado, mas também não é inteiramente verdadeiro. Não é Dom Afonso Henriques. Dom Afonso Henriques cria as condições favoráveis para, a começar por ceder logo o espaço, que pertencia à mãe, pertencia à Dona Teresa, ele cede o espaço. Mas, na realidade, aquilo é obra de um conjunto de clérigos, à frente de todos Telo, mas que tem acolitados duas pessoas de exceção. Teotónio e João Peculiar. Já sabemos o futuro que está reservado a estes dois. Naquele momento, estamos em 1131-32, Afonso Henriques está acabado de chegar. Afonso Henriques tem que constituir bases de apoio que lhe sejam favoráveis. Para sermos rigorosos, ninguém sabe muito bem, em Coimbra, quem é o Afonso Henriques. Ora, claro que nós conhecemos o filme todo, já sabemos como é que isto vai acabar. E já sabemos quanto Coimbra é o grande trampolim de Afonso Henriques. E a ligação privilegiada que os Crúzios acabaram por ter com ele. Imediatamente. Portanto, digamos assim, entre aspas, um negócio que vai... É o bom negócio. O bom negócio é quando satisfaz todas as partes. Santa Cruz de Coimbra é um negócio que satisfaz todas as partes, não é? Naquele momento, Afonso Henriques tem claramente de criar bases de apoio. Apoiar-se-á maioritariamente em duas estruturas. Os famosos Cavaleiros de Coimbra, os Cavaleiros da região de Mondego, e Santa Cruz. Portanto, não está em condições, provavelmente nem há interesse, de fazer nenhum tipo de obstáculo, digamos assim, a Santa Cruz. De maneira nenhuma. Portanto, ele não é o fundador. Não podemos dizer agora, ele criou, facilitou, não apenas porque cede os terrenos, como rapidamente começará a dar-lhes um conjunto de benefícios. E começamos a assistir à existência, portanto, num primeiro momento há uma espécie de simples relação, porque estão todos no mesmo sítio, não é? São vizinhos. Num segundo momento há uma articulação de interesses. Não é? E Santa Cruz vai vestir uma roupagem, como sabemos, muito solene, porque se vai transformar na primeira estrutura. Em grande parte é ela que cria a monarquia. A imagem da monarquia portuguesa nasce ali, não é? Da primeira monarquia. Obrigada. Não é isso. Queríamos também continuar a falar de figuras e de figuras que foram determinantes ou importantes, depois já veremos quão determinantes ou quão importantes foram na construção disto que chamamos agora Portugal. E remontávamos um pouco, falamos agora já do Afonso Henriques, mas também já mencionou a mãe do Afonso Henriques e era sobre ela que queria fazer incidir esta segunda pergunta. Portanto,
É uma figura, a Dona Teresa, vamos já dar-lhe o nome, que toda a gente conhece, mas falemos dela pelo nome. A Dona Teresa é talvez uma das figuras deste primeiro lote de figuras importantes para a nossa história, é uma daquelas que teve um tratamento se calhar mais desigual ao longo da história. Claro, estou a falar da Dona Teresa, mas não quero excluir o Conde Dom Henrique, também na sequência desta pergunta virá também, evidentemente, as referências necessárias ao Conde. Mas a história da Dona Teresa é até um pouco caricata, porque diria que a maior parte das pessoas a conhece por um episódio só, que é o episódio em que o Dom Afonso Henriques aprende. E, evidentemente, sabemos que isso é um bocadinho redutor. Então, eu gostaria a pergunta que queria fazer é a seguinte, que papel teve a Dona Teresa? Portanto, é obreira, não é obreira, é um obstáculo, não é um obstáculo na construção disto que veio a ser o Reino de Portugal? Que papel desempenhou ela na governação do território do Condado Portucalense e que relações ela teve com Coimbra? Portanto, falemos também agora, já integremos este território na conversa, sobretudo após a morte do Conde Dom Henrique, e que tipo de projeto político é que ela tentou desenhar, se é que tentou desenhar algum, e como é que chegamos desse período em que ela foi de facto a autoridade à frente do Condado Portucalense ou do território portucalense a São Mamede? Muito bem. Bom, isso... São muitas perguntas, eu sei, mas bom... Vamos lá tentar. Mas a primeira coisa, eu estava a ouvir a Joana a perguntar, perguntas, aliás, como a anterior, são absolutamente pertinentes para compreendermos duas coisas. Em primeiro lugar, o espaço e o tempo em que nasce Portugal sucedem, sobretudo o tempo, mas coincidem num espaço que tinha atrás de si já uma longa e muito complexa história e muito organizada história. Esta é a primeira noção que devemos ter. Não é Portugal, mas o que está no terreno não é qualquer coisa de secundário. Não, são estruturas já bastante sofisticadas de poder, de organização do poder, de organização do território, etc, etc. Isso é o que devemos ter em conta, portanto não é um território que estava assim mais ou menos perdido e sem orientação. A segunda é uma observação que eu devo fazer, porque ao falar de Dona Teresa, enfim, muitos saberão que já disse muita coisa sobre Dona Teresa, escrevi sobre Dona Teresa. E fez a biografia, agora também para recordar os ouvintes, com o professor Mário Barroca na coleção de Rainhas de Portugal. Exatamente. Por causa disso, eu tenho que ter algum cuidado. Eu, há muitos anos, ainda creio que andava no liceu, fiquei muito impressionado, sou uma pessoa muito devedora de Alexandre Herculano, por um conjunto de textos que li do Vitorino Nemésio, de estudos. Vitorino Nemésio é um enorme estudioso de Herculano e de muitas outras coisas, e sobre os primeiros românicos portugueses. E ele depois coligiu isso numa mini antologia, com uma separata alargada, para sermos rigorosos, e com um título fascinante, que se chamava De Tanto Andar a Estudá-los, como ele explica, acabou por chamar aos vários estudos, Quase que os vi viver. Pronto. E eu comecei-me a convencer que em relação a certas personagens podia dizer isso, até que um dia contei esta mesma história, quanto isso me tinha impressionado ao professor José Matoso, e o professor José Matoso, muito pacientemente, me disse que isso era uma absoluta ilusão, e que devia ter muito cuidado com isso, porque isso prejudicava a nossa análise. Era uma absoluta impossibilidade. Bom, e eu acho que acho que não tem toda a razão, mas tem muita razão. Não é? Nós chegamos a certa altura e julgamos que, enfim, já podemos quase dialogar com eles. E quase entrar na cabeça, não é? Retrospectivamente. Essa na cabeça. Ideia de que nós deixamos, isso só demonstra quanto estas coisas do passado, chamamos assim genericamente, são absolutamente vivas. Quer dizer, estão connosco e interferem connosco. Não interferem só connosco pessoalmente, já sabemos que no conjunto da sociedade, etc, etc, mas são capazes de ganhar vida, não é? Através do nosso estudo, ganham vida ao ponto de nos poderem influenciar até nos sentimentos. Mas vamos deixar isso de lado, tentarei ser o mais racional possível. Ora bom, e volto à primeira consideração. Portanto, estamos perante um tempo que é, de facto, um tempo complexo, ou melhor, num território e numa cronologia em que os processos históricos já estavam bastante desenvolvidos e sofisticados. Portanto, estamos perante um espaço claramente desenhado, por um lado. Por outro lado, temos que ter em conta que essa viragem, digamos, genericamente entre a segunda metade do século XI e a primeira do XII, é um período de transformação que não é exclusivamente na Península Ibérica, é em geral em toda a Europa, mas na Península Ibérica é absolutamente decisivo, não é? Enfim, ao nível da grande escala, é a definitiva viragem da sorte das armas. O lado cristão finalmente começa digamos, a ganhar, basicamente é isso, e a chamar a si o controle da situação. Aliás,
não parará até ao fim, haverá alguns compassos de espera, mas que se revelaram sempre por muito ruidosos, que foram bastante limitados no tempo. Portanto, são muitas mudanças a acontecer. Uma que eu chamo particular atenção sempre aos meus estudantes, e que tem muito a ver depois também com Portugal, é que nesse mundo complexo e mudança é o início do reatamento de relações regulares com os poderes da além-Pirineus, laicos e eclesiásticos. Portanto, volta-se mais uma vez a articular a Península com o conjunto. Não quer dizer que essas relações tivessem alguma vez desaparecido de todo, mas agora são relações muito continuadas, regulares, organizadas, etc. Bastaria ver que Afonso VI, não é, que corporiza muito deste tempo que eu estou a referir, Afonso VI, nos seus 6 casamentos, 3 vezes casa com princesas francas, não é? Portanto, isso quer dizer tudo. Vêm para aqui os condes francos, enfim, nunca mais pararíamos por aqui. Ora, a questão de Dona Teresa é uma questão complexa. Porquê? É uma questão complexa, ou é um assunto complexo, porque normalmente se colocam as perguntas erradas a Dona Teresa, ou durante demasiado tempo se colocaram perguntas erradas a Dona Teresa. E a primeira pergunta errada em relação a Dona Teresa é saber se ela foi favorável ou desfavorável à formação de Portugal. Com todo o respeito, isto não tem sentido, porque era um problema que não se colocava na altura. Portanto, quando nós vemos isto em perspectiva, e aí somos muito devedores do trabalho de cronistas e de historiadores, a cronística construiu esta imagem que, a partir do século XIX, a historiografia científica tantas vezes sublinhou, sustentou e enraizou, e, portanto, muitas dessas perguntas colocam-nos e abrem-nos perspectivas que não são as mais corretas, para não dizer que muitas vezes são absolutamente incorretas. Ora, Dona Teresa, como Dona Urraca, valem por si. Não é? O que é que eu quero dizer com isto? Elas não são aquilo que a historiografia quase contemporânea veio dizer, uma espécie de tempos de, como é que se diz, de intervalos. No caso do Urraca, entre o grande Afonso VI e o grande Afonso VII. No caso de Teresa, entre o grande conde Dom Henrique e o filho, o Dom Afonso Henriques. Não são. São tempos que valem por si. São, aliás, eu quando escrevia com o Mário Barroca a biografia, sublinhámos muito esse aspecto. É um momento único na história ibérica. Durante perto de um quartel de 25 anos, portanto um quarto de século, a Península é governada, 2/3 do reino, mais 2/3 do reino de Leão e Castela são governados por 2 mulheres. Não voltou a acontecer na história peninsular nada que se equipare a isso. Naturalmente, a sua circunstância de serem mulheres não lhes facilitou a vida, o que torna ainda mais admirável aquilo que conseguiram fazer. Ora, mas centrando-me agora sobre Dona Teresa, o que é que acontece sobre Dona Teresa? Aquilo que eu pude comprovar e que até agora não foi desmentido, também porque ninguém se dedicou mais, de forma tão detalhada a voltar a estudar, provavelmente quando isso acontecer, parte disto será desmentido, mas eu vou-me convencendo cada vez mais que Dona Teresa é claramente um daqueles poderes, e vamos agora ignorar a circunstância de ser homem ou mulher, acho que é irrelevante, ou melhor, para ela não foi, mas agora na análise é relevante, alguém que ao longo do exercício do governo amadureceu uma determinada ideia política, amadureceu um conjunto de ambições políticas que se transformaram naquilo que nós hoje poderíamos chamar qualquer coisa como um projeto, um horizonte. Ela não é a mesma quando toma o poder sozinha a partir de 1112, aliás, verdadeiramente, ela desde 1110, 1109, 1110, logo a seguir, provavelmente, a ter sido mãe de Dom Afonso Henriques, ela assume as rédeas aqui do poder, o conde Dom Henrique, desde a morte de Afonso VI, que sai do condado e voltará cá, creio que está documentado 2 vezes, a mais importante de todas em 1111, quando há o assalto ao Almorávida a Coimbra, ele tem que pôr água na fervura e consegue o foral de Coimbra. É a última vez que sabemos da sua presença aqui, portanto ele está fora. Portanto, ela assume as rédeas do poder a partir dessa altura, e tanto assim é que em 1112, quando não há ruptura nenhuma, não há nenhuma, digamos, vestígio documental que nos permita deduzir que houve qualquer tentativa de alterar. Não. Parecia estar tudo em ordem. Mas a Dona Teresa, de 1112, de 1117, de 1121 e de 1125, só para falar nas datas maiores, porque em todos esses momentos há acontecimentos marcantes, mudou. Diria, evoluiu,
não interessa para nós se foi positivo ou negativo, digamos, há uma reflexão sobre o governo que a vai levar a outro tipo, ou podemos nós conjecturar que a leva a outro tipo de ambições. E, portanto, a primeira coisa que eu acho que se deve dizer sobre ela é que é um governo, desse ponto de vista, como aos outros. Não é? Ou seja, é alguém que encara a situação e vai-se modelando. Naturalmente, muito da sua, digamos, da permanente, aparente para nós, inflexão para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, deve-se a conjunturas movediças. Quer dizer, é um período de alterações profundíssimas. Quer dizer, nós vemos decisões que diríamos de grande envergadura e de longa duração serem destruídas em meia dúzia de meses. Quem lê a carta, fala-se muito no famoso pacto sucessório, não é? Entre do Henrique e do Raimundo. Não é? Mas toda a gente se esquece do pacto entre as duas irmãs. Pois é. E o pacto entre as duas irmãs é uma repartição do governo do reino de Leão e Castelo. É tão simples quanto isso. É tão simples ou é tão complexo quanto isso. É verdade que os documentos, quer como do famoso pacto sucessório que chegaram até nós, não são documentos formais. Aquilo parece-nos um bocadinho uma espécie de borrão de qualquer coisa que estaria a ser composta. Mas a verdade é que são documentos coevos. Até hoje já se provou que não eram falsos. Portanto, não são documentos formalizados com todo o aparato técnico, diplomático necessário, mas quer dizer que essas coisas estavam em cima da mesa. Se aquilo tinha ido para a frente, por exemplo, com as grandes investidas dos almorávidas, no tempo de Dona Urraca, se percebeu que era necessário dar maior consistência ao governo da fronteira. E, portanto, o pacto entre as duas irmãs surge muito nesse contexto. E que espaços é que são cedidos a Dona Teresa? Às terras de fronteira. Ora, a gente que serve Dona Teresa é a gente que está adestrada nesse serviço. São os daqui da fronteira, são os portucalenses. O próprio Conde Dom Henrique Raimundo, quando em 1094, ainda antes disto tudo, faz a expedição para tomar posse das praças de Santarém e Lisboa, na sequência do acordo que Afonso VI faz com o rei de Badajoz, almotava aquilo, por causa dos almorávidas que já vinham de armas e bagagens para se estabelecerem na península, em Lisboa. É um desastre, não é? O Gelmiras dará conta do desastre na história compostelana porque acompanhou o Conde de Dom Raimundo, era uma espécie de secretário, deve ter, enfim, em português corrente, apanhado tal aperto, décadas depois ainda se lembrava do aperto nos arredores de Lisboa. Mas Santarém foi ocupado. E quem é que se manda para Santarém? Quem manda para Santarém é, por essa altura, o mais poderoso dos senhores portugueses, o Soeiro Mendes da Maia. É o especialista das coisas de fronteira. Ora, quando anos depois as duas irmãs, muitos anos depois, assinam o pacto, o que é confiado a Dona Teresa são as terras de fronteira. Portanto, qual foi a evolução de Dona Teresa? Sintetizando, a evolução de Dona Teresa foi neste sentido. Ela, conforme vai avançando, vai assumindo-se cada vez mais como filha de Afonso VI. Ora, como filha de Afonso VI, tem direito a uma parte do governo do reino como sua irmã Urraca. E, aliás, ela na documentação reitera essa filiação. Sem dúvida. Continuamente. Aliás, como a Urraca também faz. Sem dúvida, como fará Dom Afonso Henriques. Toda a legitimidade régia lhe vem desse sangue. Ora, não está em cima da mesa nenhum problema. A noção que mais tarde vai envenenar completamente a interpretação de Dona Teresa, que é a sua bastardia. Esse assunto nunca é colocado. Aliás, não é propriamente bastardia. Ela não é bastarda, porque o nascimento dela é entre dois casamentos de Afonso Henriques. Portanto, tecnicamente, ela é uma filha natural. Afonso VI. Afonso VI. Desculpa. Aí era um assunto muito aí complicado. seria problemático. Muito moderno, mas muito complicado. Peço muita desculpa. Portanto, tecnicamente até isso. Mas isso que, digamos, eu chamo-lhe, entre aspas, veneno, que mais tarde vai contaminar todas as interpretações. Mas eu também acho que vai um bocado naquela ideia de se calhar de criarmos uma história literária, no sentido de depois essa história literária precisa de vilões, e a Dona Teresa e a Urraca, paralelamente, cumprem um pouco esse papel do vilão, não é? E quanto mais forem denegridas, mais exaltam os outros que são os salvadores de. Mas, concluindo, eu acho que Dona Teresa, portanto, evolui, reivindica e apresenta finalmente um modelo. E eu continuo a não ter dúvida. A primeira pessoa a ter esta ideia não fui eu, mas, enfim, modéstia à parte, acho que eu e o Mário aprofundámos consideravelmente esta ideia, mas foi o professor José Matoso já a sugeria, mas foi sobretudo o nosso
meu grande colega e amigo António Reisende de Oliveira, que sugeriu pela primeira vez que Dona Teresa estaria a pensar num renascimento do Reino da Galiza, com o grande suporte do Strava. Naturalmente, para o Strava, isto era música celestial, não é? Poderem, através do casamento com Fernando Pérez de Trava, juntar a sua aristocracia à linha régia leonesa e ressuscitarem o Reino da Galiza, era o pleno, não é? Portanto, é isso que não tenho hoje dúvidas nenhumas. Enfim, alguém um dia poderá provar ao contrário, estou receptivo, mas acho que é preciso, enfim, argumentar muito para provar o contrário. Ora, é a partir precisamente desse momento, cujos primeiros sinais são em 1117, mas na realidade torna-se claro em 1121 e em 1125, que ela deixa de interessar às elites deste território. Eu cada vez me convenço mais, é um assunto muito difícil de provar isto que eu vou dizer, porque os textos não nos apoiam muito, são muito escassos, mas o Conde Dom Henrique, nesses 3 anos finais de vida que anda em Leão e envolvido nas grandes questões, ele seguramente aspirou a ser rei de Leão, hoje não tenho dúvida nenhuma, tentou também jogar os seus trunfos, ele não anda sozinho. E anda com a gente que está ligada a ele. Ora, só podia andar a gente que subscreve os documentos dele e que estão próximos dele. Toda essa gente são as elites dos infanções e cavaleiros. Com o Conde Dom Henrique é a primeira vez que eles saem deste território. É a primeira vez que tem, digamos assim, um banho de política geral da grande política leonesa. Essa gente, quando regressou, depois da morte do Conde Dom Henrique, evidentemente não estava disponível para acatar nenhum outro poder que não estivesse no território portucalense. E, portanto, a resistência que eles vão fazer a Dona Teresa é quando vem, naturalmente, que Dona Teresa está a facilitar a vida a um grupo, por interesse dela, por interesse desse grupo. A gente, às vezes, lá cá estão os dados, não é? A primeira vez que nós ouvimos falar de Fernando Pérez de Trava, está ele a governar a Praça de Coimbra. Logo a seguir está a governar a Praça de Viseu. Em suma, está a governar o quê? O acesso à guerra. Claro. E à terra de fronteira. Que para os galegos estava vedado. Claro. É a última grande oportunidade. Os galegos, nesse momento, estão a jogar em 2 tabuleiros. Com Afonso VII, Em Em Toledo. Em relação a Leão, portanto, uma tentativa, digamos, de não é restaurar, o Reino de Leão existe, não é? Mas de se, entre aspas, apossarem do Reino de Leão através de alguém que era favorável ao lado galego, que tinha sido educado na Galiza, etc, etc. Portanto, uma reconstrução da monarquia leonesa, já que consideravam que o Raca devia ser afastado, através, digamos, de um trunfo galego, mas jogam também no tabuleiro do Sul, que é reabrir o acesso ao Sul. Vão falhar nos dois, como nós sabemos. Mas, lá está, muitas vezes, eu creio que isso já foi referido noutro programa, mas vem a propósito de chamar a atenção para isso, muitas vezes nós esquecemos sempre da segunda vida do Fernando Pérez de Trava, que testemunha claramente isto. Mais uma vez, é daquelas personagens, há pouco falávamos do Sesnando, cuja vida, o que conhecemos da vida, reflete claramente a situação, ou reflete com clareza a situação, não esgota naturalmente o assunto. Ele tem esta primeira vida, no casamento com Dona Teresa, e um profundo empenhamento nesta tentativa de rasgar o espaço para sul através da reconstrução do reino da Galiza e abrir o acesso às terras de conquista. É isto que os senhores daqui não vão aceitar. Mas depois da morte de Dona Teresa, ele regressa à Galiza. Um ano depois, em 1131, está com Dom Afonso Henriques a celebrar uma missa em Coimbra, a dar uma propriedade em nome da memória da mulher. Quando regressar à Galiza, vai-se casar a segunda vez. Com quem? Com gente próxima de Leão, e vai ter um papel destacadíssimo na corte leonesa. Em linguagem de agora diríamos que é um sobrevivente. Não é? É um bocadinho isso. E ele, de alguma forma, espelha aquilo que vai ser o rumo da nobreza galega. Que acaba por se integrar definitivamente no reino de Leão e acabou. Tem que se reinventar de outra forma. Sem dúvida. Quando veem que o lado sul falhou, portanto, integram-se e querem beneficiar da pertença à alta aristocracia do reino. Eles nunca deixaram de ser reino leonês, evidentemente, mas gurou-se completamente essa ideia. Não é? E é interessante que, mesmo sendo, digamos, oponentes na Galiza, as estruturas eclesiásticas, sobretudo Santiago, enquanto ainda fora vivo o Diego Gelmiras, depois as coisas são um bocadinho diferentes, e os Travas e o grupo dos Travas são oponentes na Galiza, mas aí vão convergir. Aí claramente vão convergir. Não é? Até do ponto de vista, isto foi uma ideia, eu não sei se ele tem isto escrito, provavelmente terá,
já não me lembro bem na biografia, mas lembro-me umas vezes, numas longas conversas que tive com o professor Irmelino de Portela, quando nós lhe dizia, enfim, nós dizíamos, Santiago não tinha interesse nenhum em que Braga tivesse poder, porque queria ser o grande centro da Galiza, etc, etc. Ele disse, não é só isso. E dizia, desculpa, mas não é bem isso. Santiago não tem interesse nenhum em ficar reduzida nem à Galiza, nem a um reino da Galiza. Santiago aspira a muito mais. E o Gelmiras aspira a muito mais. Ele quer ser o senhor da Galiza, naturalmente, mas não é para se limitar a ser da Galiza. Portanto, qualquer reconstrução do reino da Galiza seria sempre pouco para uma igreja. Bom, ele quer ser o senhor da Península. No mínimo. No mínimo. E Roma calminha aí, claro. Não é? Não é por acaso, são pequeninas notícias que quando ele decide começar a intitular os cônegos do Cabido como cardeais são apenas os cônegos de Roma. Sim, eu acho na altura, por inerência. A única figura que na Península Ibérica tem paralelo é o Afonso X com o Alfa e o Ômega, com aquela... Claro, sim. Que, em termos de ambições... Sim. Mas e então, professor, uma curiosidade relacionada com esta questão da Dona Teresa, o título da rainha, que às vezes, ultimamente, tem sido um pouco, não sei, chamado mais à colação talvez, e às vezes com uma certa paixão, ela foi chamada rainha, intitulava-se rainha, mas rainha de quê? Ou seja, este rainha deve entender-se como? Ainda bem que o Filipe chamou a atenção para isso, porque esse é um dos vestígios, digamos, da forma como o projeto vai amadurecendo. Ela passa a intitular-se rainha a partir de 1117. Ora, 1117 é a primeira vez que os Travas chegam ao território português. Tudo isto, português, enfim, portugalense. E tudo isto tem uma sequência hoje bem conhecida, claro que nós só conhecemos fragmentos da verdade, mas bem conhecida. Há um conjunto de investidas almorávidas na terra de Coimbra, muito duras, chegam mesmo aos arredores de Coimbra. Creio que é nessa investida que Soure é completamente arrasada e queimada. Há uma armada que entra pelo Mondego, portanto a situação é mesmo grave. E isso leva a Dona Teresa, que está nesse momento em conflitos com a Galiza, a descer rapidamente à fronteira e a tomar consciência que não tem os recursos suficientes para. Ou então terá pensado que não tinha. Não saberíamos bem. O que sabemos é que isto está diretamente relacionado com o aparecimento do primeiro dos Travas, o filho mais velho, Bermudo Pérez Trava, aparece em 1117. E é nesse ano que ela nos documentos começa a intitular-se como Regina. Claro que se pode dizer que ela poderia chamar a si o título de Regina porque era filha de rei. Pois às vezes também há essa ideia. Provável, e isto pode ser verdade. No caso dela não creio. Creio que é mais do que isso. É o momento em que ela, suficientemente amadurecido no seu pensamento, vai reivindicar efetivamente um papel de rainha à imagem da sua irmã Urraca. Mas rainha de um território ou rei, ou seja, ok. Digamos, isto é um dos passos vários para conduzir à ressuscitação do reino da Galiza, que é uma realidade extremamente recente. Porque se nós virmos com atenção, o reino da Galiza, teoricamente, desaparece em 1071, quando definitivamente o Garcia é aprisionado pelo seu irmão Afonso VI, é enclausurado no castelo de Luna e aí estará até 1092, creio que é o ano que morre. Tecnicamente desapareceu o reino da Galiza. Mas, em 1091-92, é criado o Condado da Galiza. Logo a seguir à morte. Estou a dizer 91, não é? 92 ou 93, logo a seguir à morte. Ora, o que é fisicamente, ou em termos espaciais, o Condado da Galiza? É o reino da Galiza. Portanto, essa ideia da conjugação destes espaços, destes três grandes blocos, aquilo que nós chamamos a Galiza nuclear, a terra portugalense e a terra conimbricense, já tinha sido ensaiada no reino da Galiza. É exatamente esse o formato que Afonso VI decide pôr de pé perante a ameaça dos almorávides e que vai confiar e ensaia pela primeira vez esta estratégia que depois, uma segunda vez, cumprirá com o Conde Henrique. É exatamente a mesma coisa. Atribuir um espaço com uma grande dose, digamos assim, de autonomia, mas a alguém que está inserido na família real. Portanto, é membro da família real. E, portanto, teoricamente e na prática tem uma submissão ao rei. Claro. Pronto. Isso é tentado com o Conde Dom Raimundo, acaba por falhar, sobretudo do ponto de vista militar, há que dizer, e é tentado uma segunda vez em que ele parte disto, e aí é muito interessante, levar-nos a longas reflexões, no momento em que ele decide separar estas peças, é o Minho, através dele vai separar. Portanto, o Minho já não é meramente
já representa aí algo de efetivo, prático, não é uma questão mental, não, de efetivamente prático. Ali separam-se dois mundos que começam a ser diferentes. É essa, e repare, estamos em 1195, é essa realidade que vai ser pretendida restaurar, no meu entendimento, com Dona Teresa. A questão do título é um indicativo de um novo estatuto que ela está a reivindicar. Portanto, ela quer chamar a si a circunstância de ser filha do rei, quer chamar a si a parte que lhe compete da herança paterna. Portanto, é uma espécie de é uma reivindicação. Sem dúvida, ou seja, era aquilo que eu dizia, se me permite, é aquilo que eu dizia antes, é o que me parece ser o amadurecimento do seu governo, que vai levá-la a esses passos. O que acontece, como digo, é que, lá estamos, este é um mundo extraordinariamente complexo, as elites deste território, assim em português, já não estão para aí viradas. E as da Galiza também não, suponho. Não sei, pergunto, aliás, uma parte da Galiza estão, os Travas estão. Uma parte. A principal aristocracia, que são a família, nós chamamos de Travas, na realidade são os Trastámaras, mas não interessa, estão virados para aí e têm fortes apoios. Mas a terra portucalense tem, digamos, ainda uma outra ação sobre muito complexa situação galega, que é uma espécie de espaço de convergência das divergências galegas. Posso explicar. Se é verdade que os Travas e os Gelmiras são, enfim, manifestos oponentes, para não dizer inimigos, não é? Encontram no território portucalense um espaço de convergência. Não é? Porque o Gelmiras percebe logo que uma presença deste género ajudará a acalmar Braga e a diminuir as reivindicações bracarenses. Não era propriamente por estar a apoiar aqueles permanentes, por exemplo, que nos falam as crónicas anónimas Sahagún, sobretudo a segunda. Aquilo eu acho fascinante, aquela leitura, porque eu acho que daquilo, eu não sou de literatura, mas do ponto de vista literário, aquilo é um texto notável, porque numa página consegue-se contar 500 histórias e o contrário das 500 histórias, fez-se, desfez-se, juntou, levou, fez, não sei o que, é absolutamente notável aquela construção, mas eu acho que aquele texto reflete de forma muito real, mesmo que alguns dos assuntos sejam forçados, a confusão, para falarmos assim, que devia ser na cabeça daquelas gente. Como é que nós reorientamos porque eu sou inimigo deste, mas ali até já posso convergir, agora interessa-me que venha a Dona Urraca numa missão de policiamento. Mas... Pois é, que ainda havia o Rei de Leão no meio disto tudo. Ou seja, a reivindicação do Reino da Galiza chocava também com naturalmente, com o Reino de Leão e com uma Dona Urraca que passou todo o seu reinado, uma parte substancial do trabalho de Dona Urraca é pagar fogos. Sim. Primeiro, em consequência dos apetites aragoneses e do marido que não se recomendava a ninguém, mas depois uma série de focos constantes. Nem aos próprios súbditos. Aquilo. Claro. O que deixou o reino às ordens militares. Pois, digamos, a morte do Afonso VI, a fase final do governo do Afonso VI, minou completamente quem veio a seguir, fosse Dona Urraca, fosse outro qualquer. Aliás, a primeira, com Dona Urraca, evidentemente as coisas agravaram, mas se tivesse sido, em vez de uma Dona Urraca, um Dom qualquer coisa, continuavam agravadas. Claro. As pressões eram demasiadas, os conflitos locais eram demasiados, e o Afonso VI, na fase final, não tem capacidade para isso. Até porque depois, quando o Afonso VII, quando a Urraca morre e o Afonso VII lhe sucede, os problemas perduram, ou seja, ele ainda demora um tempo até resolver aquilo. Os primeiros tempos vão ser de pacificação. Portanto, vão ser de pacificação, mas como digo, a situação já estava muito minada. As últimas cortes são as de Leão, em que se discute a sucessão do trono, portanto, já no ano de 1108, o Afonso VI morre em 1109, nos finais de 1108, e há aquela famosa passagem que diz, em relação ao Conde Dom Henrique, que se partió airado del rei. Sim. Aliás, na anónima de Sahagún também. Exatamente. Na primeira. Exatamente, das crónicas de Sahagún. Quer dizer que aquilo deve ter chegado a um nível de discussão. Aliás, essa passagem depois deu aso a um estudo clássico sobre a ira régia da grande historiadora argentina Hilda Grassotti, maravilha. Sobre a ira régia, e um dos episódios, portanto, através de uma expressão desta das crónicas, nós percebemos que havia desavenças fortíssimas, portanto o assunto já estava minado muito antes do Afonso VI, e teve a ver naturalmente com vários aspectos, mas sobretudo com a questão da sucessão, não é? E depois da morte do pequeno o Sanchuelo, na Batalha do Clés, tudo deve ter derrocado, todas as conjunturas foram por água abaixo, e portanto o que acontece com Dona Teresa é essa
digamos, resumindo mais uma vez, é esse amadurecimento do seu governo, mas que só, quer dizer, foi alguém que politicamente, diríamos hoje, jogou, não terá medido muito bem os poderes, sobretudo os locais, Pois. e a dita aristocracia portugalense, que, atenção, ainda não é verdadeiramente uma alta aristocracia, portanto é uma aristocracia regional que não tem expressão nenhuma fora. Insisto, mesmo que isto seja muito difícil de comentar, mas acho que pelo menos como hipótese pode ser discutida, que a experiência que alguns destes senhores tiveram nas andanças com o Conde Dom Henrique deve-lhes ter, digamos, Dado o mundo, como se costuma dizer, mesmo, não é? É isso mesmo. Não é? Portanto, colocou-os perante realidades que até aí não imaginavam que existissem. Portanto, ao regressarem não era gente muito disponível para outros poderes que não fossem os deles, não é? Ou de poderes sediados na terra portugalense. Ou seja, portanto, em suma, poderia-se dizer, se não estou em erro, que a Dona Teresa teve um determinado projeto que foi sendo amadurecido, mas não teve forças suficientes para levar a... Não teve apoios suficientes. Sem dúvida. Portanto, as coisas foram bem, hoje, na nossa linguagem, diríamos, foi pensada, foi executada, falhou. Falhou, não teve apoios... E nessa questão dos apoios, fala-se muitas vezes nessa aristocracia portugalense, e nós, aliás, já fomos falando aqui, mas gostaríamos agora, e talvez para terminar, e para termos como última peça no tabuleiro, de falar um pouco de outros agentes. Há pouco o professor falou, por exemplo, dos Cavaleiros de Coimbra. Ou seja, para lá das questões eclesiásticas, para lá dos apoios externos, por exemplo, de galegos, no caso da Dona Teresa, ou no caso do Afonso Henriques, para lá do apoio dos infrações portucalenses, das questões eclesiásticas, qual foi o papel de outros agentes, nomeadamente, por exemplo, os conselhos, os cavaleiros vilãos? Como é que essa gente entrou aqui? Se é que entrou, e se é que o papel deles até que ponto se pode avaliar, se foi importante, se não foi? Sem dúvida, há uma série de outros agentes. Nós temos tendência natural, diria eu, mas também muito condicionada pela historiografia, mais uma vez insisto, sobretudo a partir do século XIX, de simplificar as coisas, não é? E a primeira coisa é pensarmos que, quer dizer, Dom Afonso Henriques fez tudo. Pois. De outra forma, resolveu tudo, tinha a ideia, executou, etc, etc. Ora, nós sabemos que já Herculano o disse no século XIX, disse-o, e curiosamente disse-o de forma muito mais explícita no romance O Bobo do que propriamente na sua História de Portugal. A literatura dá margem para mais... Claro, e aí provavelmente o Herculano sentia-se livre de ter que fazer notas de papéis e invocar os documentos. Exato. E vocês sabem, tão bem como eu, o Bobo são os antecedentes de Samamed, não é? Portanto, ele termina com a batalha. E ele, no fim, ele também diz isto na história, mas eu acho que no Bobo ainda é mais explícito, ele diz claramente que estamos perante uma ação com líderes, mas uma ação coletiva. Provavelmente o coletivo que ele estava a pensar era um coletivo das elites, provavelmente. Mas fala no coletivo. E esta ideia do coletivo é muito importante. Eu creio que na historiografia portuguesa depois de Herculano, a pessoa que verdadeiramente a agarrou foi o professor José Matoso, e percebeu que estávamos perante um processo, e um processo em construção, de partes que coexistem nos mesmos espaços. Lá voltamos nós a esta diferenciação metodológica que me parece importante, entre estruturas, espaços, comunidades, etc., etc., que, pela circunstância de coexistirem nos mesmos espaços, têm uma relação, quando mais não seja de vizinhança, mas o que para nós é importante do ponto de vista histórico é demonstrar como dessa simples relação se passa a uma articulação. Pronto, como é que esses elementos se vão juntando. E quando percebemos que, quando começamos a observar assim, percebemos que a figura de Afonso Henriques é absolutamente incontornável, mas é um entre vários, não é? É, de facto, uma figura de topo, é a primeira pessoa a que se chama Rei de Portugal. Esta circunstância de haver uma realeza portuguesa, o reconhecimento de alguém que, não tendo nascido rei, se faz rei, que depois vai conseguir, não só tão relevante quanto isto, é assegurar uma linhagem. A crónica de Afonso Henriques, não é, os anais, não é, a primeira crónica de Afonso Henriques, por alguma razão, é escrita ou no momento em que ele está a morrer pouco antes, ou logo a seguir.
seja a primeira hipótese ou seja a segunda, não sei discutir tecnicamente, apenas posso dizer que é feita já com o infante ou jovem rei plenamente detentor dos poderes. É o primeiro interessado em assegurar que a sua linhagem é a linhagem. Pronto. E, portanto, este feito de Afonso Henriques é tão grande, considero eu, como aos outros. Já sabemos que o desastre de Badajoz deu, digamos, não estava projetado, mas deu um impulso, não é? A partir do momento que o infante, o Afonso Henriques, passa para a retaguarda e o infante é chamado a assumir a primeira linha, tudo isso facilitou. Mas isto apenas dizer que é de facto uma obra coletiva. Claro que nem todos tiveram o mesmo papel, nem todos tiveram as mesmas responsabilidades, ou não podemos atribuir o mesmo peso a todos. Eu diria que à cabeça de tudo está de facto Afonso Henriques, sobretudo pela dimensão da realeza. A realeza, a existência de um rei de Portugal, constitui-se no primeiro cimento agregador. Todos o vão reconhecer como rei de Portugal, a níveis diferentes. Os grandes senhores continuam muito de igual para igual, mas reconhecem-no como rei de Portugal. E depois há uma série de outros elementos que vão ter que ser postos, vão ter que ser articulados, mas isso é uma tarefa de séculos. Claro. Pois. Ora, verdadeiramente é a construção. Não é? Claro. O grande período, digamos, o estaleiro é a Idade Média, engana um pouco, mas os outros trataram disso, não é? Agora, num primeiro momento, a capacidade de Afonso Henriques, mais uma vez, vamos pegar, isto para quem ouve, acho que facilita um bocadinho o entendimento, vamos pegar num episódio. A conquista de Lisboa. É um bom exemplo do que eu quero dizer. Porquê? A conquista é uma grande conquista, sem dúvida nenhuma, mas é grande não apenas como feito militar, mas é grande também como feito diplomático e logístico. Portanto, toda a preparação da conquista de Lisboa exigiu a convergência e o concurso de pessoas, entidades, instituições que ultrapassam largamente. Não é o Reino de Portugal, o jovem... Não, é a Península Ibérica, como todos vocês sabem. Não é? E, portanto, quando nós olhamos para os membros que compõem a Armada dos Cruzados, vemos lá meia Europa. Ora, para construir isto tudo, há um conjunto de intervenções e um conjunto de intervenientes, melhor dizendo, peço desculpa, que, à partida, não convergiriam se não tivessem sido aglutinados para... Pronto, é o que acontece nas origens de Portugal. Os cavaleiros de Coimbra, digamos que eram, brincar um pouco, empresários por conta própria. Ninguém os foi encomendar, vamos construir o reino a partir daqui. Mas a partir do momento que Afonso Henriques lá está, e aqui há um aspecto normalmente considerado, mas do qual às vezes José Matoso tirou muitas das consequências, mas às vezes outros autores não tiram consequências, um dos sucessos de Afonso Henriques é que, de facto, ali pela primeira vez, a sua ascendência era infinitamente... A sua ascendência sobre os outros era infinitamente superior. Porque esses cavaleiros de Coimbra não são nobres, não é? Só para precisar. É cavalaria vilã. Tecnicamente é cavalaria vilã. Portanto, é gente adestrada na guerra de fronteira, naquela guerra, digamos assim, de lume brando, não é? Da fronteira, gente que conhece muito bem. Muitos deles provavelmente já serviram os dois lados. Não é? E esta terra e esta vivência de fronteira é muito interessante. Um dos textos que espelha muito bem o que são estes ambientes de fronteira é a geografia de São Martinho de Soure. Sim, um homem dali, as vivências de São Martinho de Soure, vemos que é alguém que está num mundo de fronteira, num mundo de contacto. Bom, e Afonso Henriques vai se aproveitar disso. Vai saber, ele com os outros, vão-se, lá está, articular. Porque não é só os cavaleiros, é a cidade. É a cidade. Não há nada que se compare com Coimbra nessa altura. É a cidade. A gente fala no... Era muito maior do que Braga, por exemplo, só para ter uma ideia. Não é só, e diz muito bem, não é só a dimensão, é a estrutura urbana. E a composição social dessa... Sem dúvida, a vivência urbana. Não há nada que se compare a Coimbra. Não é? É o primeiro vislumbre nestas terras do que é o mundo arabizado. Não é? Também com influências romanas, naturalmente, da velha tradição romana. Portanto, Afonso Henriques muda claramente do universo. Quer dizer, sai de um mundo profundamente senhorializado e rural para um mundo urbano, com uma sofisticação também cultural. Santa Cruz é um exemplo claríssimo, não é? Mas poderíamos dar outros. É um mundo completamente diferente. E é isso que Afonso Henriques e uns quantos que estão ao seu lado, e nós conhecemos os nomes de vários, sabem devidamente aproveitar. Pronto. Num primeiro momento, tudo é canalizado para o esforço militar. Mas já sabemos que esse esforço militar se vai tirar uma grande rentabilidade política. Portanto, diferentes agentes
usando a velha terminologia de Orlando Ribeiro e depois adotada por José Matoso, vão-se complementando. Pronto, a palavra é esta. Vão-se articulando, vão-se complementando. E, a partir de certa altura, percebemos claramente que, digamos, as reivindicações da Afonso Henriques, lá está, como Dona Teresa, eu não acho, e acho difícil de provar, que Afonso Henriques, desde o primeiro momento que foi para Coimbra, já sabia que ia ser rei de Portugal e que ia haver o rei de Portugal. Não. Cada passo que se dá permite dar um seguinte. Não é? Portanto, é working in progress. Não é? Um bocadinho brincando com as palavras dos nossos dias, mas é um trabalho que se vai fazendo. E a partir da altura, e digamos, para isso acontecer, há uma série de agentes. Por exemplo, a vinda de João Peculiar para Braga. É com João Peculiar, algo que já se começava a antever com Paio Mendes, mas é com João Peculiar, claramente, que Braga vai, digamos assim, como é que é dizer isto resumidamente, aceitando despir a sua farda de metrópole da Galécia, que nunca formalmente abdicou, para aceitar ser a cabeça de uma nova realidade que está a nascer. Quando João Peculiar sagra Gilberto de Hastings, o bispo de Lisboa, logo no dia de Todos os Santos, portanto, 7 dias depois da conquista, sabe muito bem que está a fazer uma coisa que não pode. Sabe que aquilo não é da sua província eclesiástica. Pois. E, entretanto, ficámos a saber que já tinha sagrado o bispo de Viseu e de Lamego, que já estão presentes na sagração. Ele sabia muito bem que não podia fazer isso. E, portanto, ele está a adaptar. Portanto, a criação de Portugal rasga com um mundo pré-estabelecido também do ponto de vista eclesiástico. Portanto, essa mudança do papel de Braga é uma assunção conduzida sobretudo por João Peculiar e naturalmente por seus sucessores, mas são estes papéis que se vão adaptando perante algo que começa a ganhar escala e dimensão a que nós chamamos o Reino de Portugal. Pronto, improvisamos desde o primeiro momento, portanto. Acho que todas as entidades Joana, políticas são assim. Posso-lhe perguntar, era isso? Encontra alguma diferença? Não, claro. Mas apeteceu-me dizer. A não ser talvez o Japão, por ser uma ilha, não sei, é um pouco esta ideia. Não, mas é verdade. Mas será a única exceção. É bom dar uma dose, ou seja, dar uma dose de realidade realmente a este processo, claro. Não pressupor que há um plano, um master plan para fazer para criar isto tudo e ver que as coisas se desenrolam. Depois, naturalmente, e com mudanças de ambientes culturais e interpretações culturais diferentes nos séculos, exige-se o quê? Fundamentos idênticos aos outros grandes. Lá vamos buscar os fundamentos míticos, a ação divina. O apoio divino, claro, exato. Mais tarde os povos, claro. Um povo etnicamente homogéneo, etc. Sem dúvida, tudo. Quer dizer, o que custa, e desculpem este comentário, o que custa é que ainda hoje esses argumentos que são absolutamente falsos sirvam para justificar a realidade. Não há nada de mais normal do que a exceção, no sentido. Queremos criar essa ideia que somos diferentes de todos, mas todos querem ser diferentes, Exato. Portanto todos são iguais na sua no desejo de diferença. E repetem os esquemas de uns para os outros. Claro. É sempre uma história que nós já conhecemos. Já vimos este filme muitas vezes, não é? Muitas vezes. Pronto, queríamos então, vamos terminar, queríamos agradecer uma vez mais ao professor Luís Carlos Amaral a sua presença aqui, é sempre um gosto para nós ouvi-lo, espero que para os ouvintes também, tenho certeza que para os ouvintes também, e agradeço, estou a fazer umas despedidas, o Filipe abriu, mas eu vou fechar, então agradeço-te, Filipe, por estares aqui hoje também. Sempre um gosto. Obrigado, professor Amaral, mais uma vez. Eu também agradeço muito e espero que se distraiam e divirtam como nós divertimos a falar destes assuntos. Muito. E eu despeço-me também com amizade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Glosa ordinária.